agradecer ao professor Pedro Serra, de longa data meu amigo, e ao Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, o convite para estar hoje aqui convosco, embora seja assim desta maneira um pouco fantasmal que circunstâncias impõem. Bem, eu queria falar deste volume, cá, um volume, estão a ver que é um livro importante, o volume Todas as Cartas, lançado pela editora Rocco em 2020, numa edição de Teresa Monteiro e de Pedro Carlos Vasquez, que reúne praticamente o epistolário completo de Clarice Lispector. De facto, reúne correspondência clariciana entre 1940 e 1977, praticamente um mês antes da morte dela. A análise do listado dos destinatários destas cartas, que inclui nomes como Lúcio Cardoso, Fernando Sabino, Rubem Braga, o João Cabral de Melo Neto. A temática das cartas, que vai do mais íntimo, familiar e cotidiano, até cartas onde transparece uma elevadíssima autoconsciência do seu trabalho literário, constituem um corpus essencial para a compreensão do mundo clariciano. A minha intervenção, agora que recém acabei a tradução deste volume, que ainda não foi revisado, mas que imagino que vai sair em tradução espanhola no próximo ano, pretende analisar com a brevidade que o tempo impõe algum destes pontos. Em primeiro lugar, salientar uma obviedade. Um epistolário faz parte daquilo que chamamos literatura do eu. E no caso deste epistolário, é um epistolário muito marcado pelas circunstâncias históricas, políticas, sociais da época. Mandar uma carta num tempo sem fax, sem e-mail, significava, mais ainda na situação do serviço postal de uma Europa devastada pela guerra, viver num decalagem temporal constante entre o emissor e o receptor. Cartas por mala diplomática, por portador, depois já pelo correio, que demoravam semanas a chegar, que se podiam perder. Toda a esperança ficava presa na ilusão de que a carta chegaria, de que a carta estabeleceria essa ponte de comunicação. No epistolário de Clarice Lispector fica muito claramente expressa a contingência física do epistolário. A carta que não chega, receberam a minha, não chegou, o que é que aconteceu? E todas estas cartas, refiro-me agora à parte mais familiar, à parte das cartas escritas às irmãs Tânia e Elisa, está marcada por uma ausência. Por isso eu chamei esta minha intervenção Todas as cartas são ausência. Porque lembrava uma frase de Roland Barthes, os fragmentos de um discurso amoroso, onde diz o seguinte: savoir que l'écriture ne compense rien, ne sublime rien, qu'elle est précisément là où tu n'es pas, c'est le commencement de l'écriture. Comme désir, la lettre d'amour attend sa réponse. Elle enjoint implicitement à l'autre de répondre. Isto é o que Clarice faz com as irmãs delas. Impõe uma resposta, quer uma resposta, porque senão é falar no vazio, é falar na mais absoluta ausência. Como é o epistolário clariciano? É um epistolário ativo, quer dizer, são apenas publicadas as cartas dela, não as respostas. É um epistolário manuscrito e datilografado, temos as duas cartas dos dois tipos, datado entre o 17 de maio de 1940 e novembro de 1977. Em lugares como Rio, Belém, Natal, Nápoles, Berna, Roma, Paris, Torquay e Washington. As cartas, a origem destas cartas, o lugar onde elas se encontram atualmente,
é fundamentalmente o Arquivo Clarice Lispector, na Fundação Casa de Rui Barbosa, o Instituto Moreira Salles, a Biblioteca Nacional e arquivos privados da família e de amigos. Trata-se, eu já disse, de um epistolário ativo, com certeza incompleto. É claro que não estão cá todas as cartas que Clarice Lispector escreveu, mas estão muitas. Agora já podemos falar num epistolário que nos dá um leque amplíssimo de o que era a sua vida cotidiana. São cartas privadas, nada de epístola, nada de carta literária, no sentido de carta que prevê uma posteridade, que projeta-se para o futuro. Não, não. Mesmo quando fala de literatura, fala com os amigos dela. E o tom é absolutamente privado e absolutamente pessoal. Quando escreve aos seus amigos escritores, quando se queixa ao editor Pierre de Mercure da tradução da primeira versão de Perto do Coração Selvagem para francês, ou quando tem lá uma correspondência com Simão Leal, que nunca mais acaba de publicar os contos dela. Encontramos nessas cartas verdadeiras peças de autopoética, uma forte autoconsciência da sua obra, das dificuldades de escrita e de publicação, do lustre, da cidade sitiada, de laços de família e muito especialmente de Amaçã no escuro. No total, são 284 cartas para 39 destinatários. Alguns eu já mencionei, são fundamentalmente as irmãs Elisa Lispector e Tânia Kaufmann, Lúcio Cardoso, aquelas duas cartas interessantíssimas ao presidente Getúlio Vargas para reclamar a sua naturalização como brasileira, uma carta a Mário de Andrade, uma carta muito corajosa por parte de uma mulher tão nova, porque é uma carta de 1940 e poucos, em que ela reclama a Mário de Andrade que ela mandou o livro para ele e ele nunca respondeu. Fernando Sabino explica depois que Mário de Andrade respondeu sim, mas que a carta chegou tarde ao hotel de Belém, onde estava Clarice Lispector, e se perdeu no caminho. Nunca saberemos exatamente o que aconteceu, mas Clarice sente a ferida do grande mestre não ter respondido ao livro dela. Otto Lara Rezende, Otávio Faria, Artur Ramos, Tasso da Silveira, Décio de Almeida Prado, a filha de Getúlio Vargas, Alzira Vargas, que se tornou amiga pessoal dela, e já nos últimos anos, nas décadas de 60 e 70, quando as cartas escasseiam, e escasseiam por uma razão muito simples, Clarice tinha voltado ao Brasil, estava já em contato com os amigos dela, o telefone era já um instrumento absolutamente popular e usado, e as cartas vão diminuindo aos poucos. De facto, as duas grandes décadas de epistolário clariciano são 40 e 50. Nos anos 60 aparecem cartas para Marli de Oliveira, para Oscar Mendes, para o filho Paulo Gurgel Valente, que já é adolescente e vai a um campamento. E na década de 70, cartas a Olga Borelli, Nélida Pinhon, Murilo Rubião, Mora Fuentes, Augusto Ferraz, ou uma, não carta, porque são notas, a Lígia Fagundes Teles, que é a que fecha este epistolário em novembro de 1977. Bom, queria agora trazer alguns breves exemplos de cartas aos seus colegas escritores, porque eu não quero agora me centrar nesta parte do epistolário, senão na parte privada, nas cartas às irmãs e muito especialmente num tema que eu chamo de a grande eclipse. O eclipse da questão judaica, o eclipse do Holocausto. Mas vamos agora ver apenas uns
exemplos de cartas aos seus colegas literatos. Em maio de 1944, quando a revista Atlântico vai publicar um fragmento do Lustre, Clarice escreve a Lúcio Cardoso o seguinte: o final do trecho, se não me engano, tem uma vírgula que me incomoda horrivelmente. Eu gostaria que você a retirasse em nome da nossa amizade. Quer dizer, ela está tão pendente do pormenor que quer que o amigo dela retire uma vírgula incômoda. É um olhar minucioso sobre o texto, o que ela quer e o que ela faz. A carta Mário de Andrade, que eu já referi, datada em Belém, a 27 de junho de 1944, diz: o facto do senhor não ter criticado o meu livro serve evidentemente de resposta, e eu a compreendo. No entanto, gostaria de bem mais do que o silêncio, mesmo que para sair deste sejam necessárias certas palavras duras. Clarice receia que Mário de Andrade não teria gostado de Perto do Coração Selvagem e, mesmo assim, implora essa reação. Porque eu digo que é uma carta valente, porque uma carta corajosa, porque é uma carta de uma mulher de 24 anos para o grande nome da literatura brasileira, que era então Mário de Andrade. Ela reclama essa resposta em que falava Barthes. Não sei, imagino que toda a gente conhece e lembra uma famosa citação de Clarice Lispector em que ela explica praticamente o seu método de escrita. Leio a citação que procede de Água Viva. Então, escrever é o modo de quem tem a palavra como isca, a palavra pescando o que não é palavra. Quando essa não palavra, a entrelinha, morde a isca, alguma coisa se escreveu. Uma vez que se pescou a entrelinha, poder-se-ia com alívio jogar a palavra fora. Bom, numa carta às irmãs, de 5 de maio de 1946, essa mesma analogia da escrita com a pesca aparece, e aparece com essa ânsia de resposta. Na verdade, quando eu escrevo carta, eu estou com um anzol compridíssimo cuja isca bate no Rio de Janeiro para pescar resposta. Da mesma maneira que Clarice pesca entre linha o mistério cru que está por baixo da palavra, quer pescar também no epistolário a resposta do outro que ela ama, do outro de que ela tem saudade, uma saudade imensa. As cartas familiares de Clarice Lispector, da época da Europa, nascem dessa necessidade absoluta de manter a relação umbilical com o único cosmos que Clarice Lispector, nessa altura, reconhecia: as suas irmãs. Como refería a filósofa española María Zambrano, la confesión comienza siempre con una huida de sí mismo, parte de una desesperación. O desespero dela é o desespero da separação, que nas cartas é traduzido em forma de perpétua queixa. Mil e uma vez Clarice repete com pequenas variantes a mesma dor. As irmãs esqueceram-se dela, as cartas não chegam, perdem-se pelo caminho, são roubadas por misteriosas mãos inimigas, chega a suspeitar da família de Mauri, etc. Isso produz dois fenômenos: um eclipse e uma elipse. O eclipse é uma questão menor, embora muito reveladora do ponto de vista biográfico. É a forma como Mauri Gurgel Valente, o marido de Clarice, aparece e, sobretudo, desaparece das cartas. Clarice Lispector chega a Nápoles recém-casada e praticamente nas cartas não há referências ao que Mauri faz, ao que Mauri pensa, as conversas que ela tem com ele, nada. As referências a Mauri são as que poderia se fazer a um companheiro de apartamento ou a um amigo. E com o tempo
irá desaparecendo de uma maneira muito mais clara. Sempre amável, sempre cortês, mesmo nas cartas da época mais dura, da época do divórcio, Clarice nunca fala mal de Maury. A elipse é muito mais densa, é importante e a mim chocou-me de uma maneira impressionante. O silêncio sobre o Holocausto, em geral, da posição de Clarice perante a questão judaica. Durante os julgamentos de Nuremberg, que decorreram de novembro de 1945 a outubro de 1946, quando o horror da Shoah, do Holocausto, apareceu ante os olhos do mundo, ocupava jornais, revistas, programas de rádio. Clarice estava em Berna, quase ao pé de Nuremberg. Não obstante, em nenhuma das cartas publicadas, cartas para suas irmãs, filhas de Pinkas e Mania Lispector, vítimas de um pogrom, sendo aliás uma delas Elisa, muito próxima do sionismo, não encontramos comentários sobre o que aconteceu na Europa entre 1933 e 1945. Nada. Se tirarmos uma mínima e difusa referência que comentarei depois. Esta é a elipse gramatical, sintáctica, conceitual, que me desassossegou durante todo o processo de tradução do primeiro volume, do volume Minhas Queridas, e que continuou a me desassossegar durante a tradução deste segundo volume. E me fez pensar no termo acósmia, que Hannah Arendt criou para interpretar uma atitude judaica perante o mundo, um conceito que Simone de Beauvoir aplicou à condição de mulher. A acósmia é a ausência de mundo, o facto de não ter mundo exterior. Hannah Arendt dizia que os judeus que não podiam possuir terras, que não podiam trabalhar como funcionários do Estado, que tinham travada a hipótese de entrar na política, quando viviam, especialmente no tempo dos guetos, viviam numa acósmia, numa ausência do mundo exterior. Clarice não se integrou na Europa, não se integrou na vida da mulher de diplomata, e de facto eu acho que não integrou Maury. Um fragmento de uma carta a Tânia em junho de 1946 é bem representativo. Nem mesmo um filho me prenderia mais a vida do que você. Está a escrever a irmã dela. Até sinto dificuldade em dizer sua casa em vez de dizer simplesmente em casa. Você me desculpe, bichinha, mas aonde você está é realmente minha casa. É Tânia e, em menor medida, Elisa, o ponto de referência afetivo. Mas é esse cosmos fechado, pequeno, que lembra o gueto. Em carta a Lúcio Cardoso, Clarice define a sua estranheza perante o mundo e no mundo. Disse: assim, não tenho gostado verdadeiramente da Itália, como não poderia gostar verdadeiramente de nenhum lugar. Sinto que há entre mim e tudo uma coisa, como se eu fosse daquelas pessoas que têm os olhos cobertos por uma camada branca. O que é essa coisa, esse filtro entre ela e o mundo? Uma dificuldade de viver no comum, de assumir o outro, que de facto recorda passagens do livro de Desassossego de Fernando Pessoa, embora no caso de Clarice, o desejo de entrar nesse mundo, de fazer parte dele, seja muito superior ao do semi-heterónimo Pessoa. Em novembro de 1945 escreve: eu procuro fazer o que se deve fazer e ser como se deve ser, e me adaptar ao ambiente em que vivo. Tudo isso eu consigo, mas com o prejuízo do meu equilíbrio íntimo. Eu o sinto. Meio ano depois, volta ao tema.
Estou considerando Berna como uma prova. Berna vai ser a dura prova que me mostrará se eu sou capaz de ser gente ou não. Berna não poderia, porém, oferecer-lhe um lugar no mundo, nem a demonstração de que ela era gente. Porque, como escreveu Arendt, en el mundo se puede vivir siempre y cuando se tenga una posición, un sitio en el que estar, un lugar que sea nuestro lugar. E ser Clarice Bourgel Valente, como ela assinava no tempo da estadia na Europa, não era o lugar no mundo dela. Nas cartas de Clarice, aquela frase do grande mestre Cláudio Guillén, oír los silencios de un texto, torna-se quase física, é imprescindível. Temos de ouvir os silêncios do epistolário, os espaços em branco, porque são relevantes. Aquilo que não se diz é tão importante como o que se diz. Esses silêncios de Clarice Lispector tornam-se clamorosos no que diz respeito à questão judaica, no que diz respeito ao Holocausto. Por quê? Não falar, não dizer nada, nem sequer que horror o que se está a descobrir, o que nós estamos a saber agora, nada. Essa incapacidade de interactuar com o mundo exterior, de possuí-lo, junto com o medo de se desvelar, o sigilo judeu, estaria na base desse silêncio sobre o Holocausto. De facto, Clarice só sai da cósmia, só interage com o mundo que a envolta nos anos 60, quando volta ao Brasil. No tempo da crônica extraordinária Mineirinho, que é pura literatura engagée, pura literatura social, e obviamente na Hora da Estrela, que é um grande romance social, mas não no tempo da Europa. Não há praticamente referências à guerra, nenhuma ao Holocausto, embora uma dessas escassas referências à guerra, a guerra que está a acabar, encontramos um elemento interessante. Deixo apenas que acabe essa maldita guerra que para nós, felizmente, não foi tão maldita. Quem é nós? Obviamente os brasileiros. Talvez os Lispectors do Brasil. Mas, obviamente, esse nós não é nós os judeus, de maneira nenhuma. Clarice não fazia nenhuma ideia nessa altura da sua estadia na Europa do que acontecera aos judeus. Não tinha nenhum contacto, não sabia nada dos Lispector da Rússia, com certeza não, mas, obviamente, lia os jornais. A metamorfose de Chaya Lispector em Clarice Bourgel Valente, acompanhada do ascenso social que comportava, seria comparável, continuando com os textos de Hannah Arendt, ao ascenso de Rachel Levin e depois Friederike van Hagen, que a filósofa alemã estudou muitíssimo bem. Não. Em geral, Clarice Lispector não se comporta como Rachel van Hagen. Não tem a ânsia de possuir o mundo que teve a Van Hagen, nem pagou por essa progressão o preço de se batizar, de renunciar. Noutros aspectos, porém, talvez o paralelismo seja mais plausível. Para ser Clarice Bourgel Valente, Chaya Lispector teve de renunciar a muito. Teve de renunciar, por exemplo, a dizer que não queria uma árvore de Natal na casa dela. Há uma carta em que conta que a sua empregada pôs lá uma bela árvore de Natal e que ela recebia duas amigas dela, judias, em casa, e que mandou a empregada levar a árvore para o sótão com uma desculpa absolutamente engraçada, a dizer que no Brasil só as famílias que tinham crianças é que tinham árvore.
O que é que acontecia? Clarice Lispector não queria que suas amigas judias vissem esse símbolo cristão na casa dela. O que transparece em minhas queridas, o que é? É silêncio, é medo talvez, é aquele desejo de se mimetizar com o fundo social, de não ser diferente. Acho especialmente relevante nesse sentido uma carta a Tânia em 1946. Nela, Clarice dá sua opinião sobre o que parece ser algum problema de Márcia, sua sobrinha, na escola, supostamente o colégio dele. Clarice sugere mudar de escola e, mais adiante, contratar para a menina um professor particular de língua hebraica, para lhe dar, cito, uma noção do que ela e nós somos, sem que seja preciso, desde já, marcá-la com uma diferença. Márcia é muito pequena, querida. Não é necessário que lhe deem problemas desde já e que ela ouça desde já, através dos professores, histórias tristes. É isto o que a tradição judaica é para Clarice Lispector? Histórias tristes? Não sabemos. Quer dizer, fica no absoluto mistério. Eu a te perguntei se não haveria alguma carta que não foi incluída no epistolário. Disseram-me que dessa época não. E, aliás, as datas das cartas correspondem-se muito seguidamente, quase não há espaço para cartas ocultadas e não faria nenhum sentido ocultar uma carta de Clarice Lispector a falar sobre o Holocausto. Uma única referência possível em maio de 1946, carta a Tânia, o que tem-me perturbado intimamente é que as coisas do mundo chegaram para mim a um certo ponto em que eu tenho de saber como encará-las. Quero dizer, a situação da guerra, a situação das pessoas, essas tragédias. O que são as coisas do mundo? Qual é a situação das pessoas? Quais essas tragédias? Na minha opinião, essa elipse faz parte do tradicional receio dos judeus da diáspora. Não dizer, não explicitar, não conjurar o horror através da palavra. Se o nome de Deus é indizível, também o nome do mal deve ser silenciado. Perante o limite da palavra para representar o horror, fica a opção do silêncio ou da alusão. De facto, este é o tema que mais me sacudiu, que mais me comoveu no epistolário dela. Há mais, muitos. Toda a parte literária, a sua luta para conseguir ver os textos publicados, a sua luta para ver os seus textos respeitados, para que os tipógrafos mantenham a pontuação dela, que ela diz ser a pontuação da respiração, a sua luta com a tradução francesa, que é uma maravilha para os estudos traductológicos, porque na primeira versão que Clarice viu é um disparate completo. De facto, há uma tese de doutoramento sobre essa primeira tradução francesa de Perto do Coração Selvagem. E quando ela afirma nas cartas diretamente a melhor maneira de traduzir é ser fiel, é traduzir a letra. Pode-se não concordar, mas para mim foi a reafirmação do que eu senti no primeiro dia em que me aproximei como tradutora de um texto de Clarice Lispector. Eu tinha frente a mim um mistério que ela quis assim, porque aquilo que ficava estranho em espanhol também era estranho em português. Poderia ter sido dito de uma maneira muito mais fácil, não ter aqueles saltos, aqueles anacolutos conceptuais, aquelas estranhas analogias. Então, se ela me dá licença para eu traduzir com a máxima fidelidade possível, eu sinto-me autorizada.
Trabalhei nesta tradução de todas as cartas quase 6 meses e tive durante 6 meses a sensação de estar com Clarice, de que ela estava a falar ao meu ouvido. Tive uma grande pena no dia em que eu acabei de traduzir a última carta, essa carta que não é carta, que são notas a Lígia Fagundes Teles, onde ela tem a premonição do futuro de que um dia haverá mulheres na Academia Brasileira de Letras e que um dia Neida Pinhon fará parte dela. Tive pena porque era como deixar de ouvir no ouvido uma voz que para mim já era familiar. Eu vou ficar por aqui porque é um desses temas em que eu poderia estar falando ou 3 horas seguidas, ou então devo necessariamente resumir. Não sei como é que isto vai ser agora, mas obviamente estou em disposição e com a máxima vontade para responder a todas as questões que possa haver.